Olá, pessoal. Eu vou colocar aqui uma dica sobre um questionamento que foi me passado. Como determinar o intervalo de zero de uma função quando esse intervalo não é dado? Normalmente, a gente pega situações em que é dada uma função e um intervalo no qual nós queremos identificar uma aproximação para a raiz. Mas e quando a função não tem esse intervalo já definido? Como que nós fazemos o isolamento dessas raízes? Que nós vimos que para determinar o zero de função, nós temos duas etapas. Uma de isolamento das raízes e outra de refinamento, que é o método numérico que você vai usar. No caso de isolamento, quando não é dado nenhum intervalo, então o que eu costumo fazer? A gente já sabe que pelo teorema de Bolzano, se nós tivermos uma determinada função dentro de um intervalo A e B, por exemplo, vou colocar B aqui. O f de A está maior do que zero. O f de B vai ser menor do que zero. Então, dentro desse intervalo, entre A e B, existe uma raiz. Porque se eu fizer f de A vezes f de B, e o resultado for menor do que zero, então é porque eles possuem sinais opostos. Então, se possuem sinais opostos, um está acima do eixo x, outro está abaixo do eixo x. Então, com certeza, entre o intervalo A e B existe uma raiz. E uma consequência desse teorema de Bolzano diz o seguinte, que se f de x é contínua em um determinado intervalo AB, e a sua derivada existe dentro do intervalo AB, então esse intervalo contém pelo menos, ou melhor, contém uma única raiz, tá certo? Então, o que a gente pode fazer? A minha dica é uma dica pessoal, nenhum livro dá a dica assim, aquela coisa pronta, como você deve fazer, mas o que eu faço? Eu uso esse conceito da derivada. Então, eu vou começar com essa função x ao cubo menos 6x mais 2, e é uma função de terceiro grau, então uma função de terceiro grau tem até 3 raízes, e a sua derivada, 3x ao quadrado menos 6. Quando eu igualar isso aqui a zero, o que a gente vai ter? Vai ter x igual a mais ou menos a raiz de 2, tá certo? Isso vocês sabem fazer. Então, pela consequência do teorema de Bolzano, ele diz o seguinte, que se f está dentro de um intervalo AB e existe a derivada também dentro desse intervalo, então vai conter um zero de função dentro desse intervalo. Então, o que eu faço? Eu derivo a função, encontro o ponto crítico, tá aqui, e aí vou fazer o tabelamento baseado nos pontos críticos, tá certo? Então, eu faço aqui, ó, x e y. Então, eu vou pegar como resultado, mais ou menos raiz de 2. Então, vou colocar aqui, ó, menos raiz de 2. E aqui embaixo, eu vou colocar mais raiz de 2. Que são os pontos críticos, tá certo? Baseado neles, é que eu vou buscar outros valores. Nesse caso aqui, quando eu tenho menos raiz de 2, o meu y, ele vai ser aproximadamente 7,66. Por quê? Eu peguei esse valor aqui, substituí aqui na função, para eu encontrar a imagem. Pego mais raiz de 2, substituo também na função e vou encontrar a imagem. Quando eu substituo mais raiz de 2, eu consigo como resultado menos 3,65. Então, observe o seguinte, olha, eu já encontrei um valor positivo, um valor negativo. Então, eu sei que aqui dentro tem uma única raiz. Mas antes de raiz de 2 e depois de raiz de 2, eu posso ter outras raízes. Então, é isso que eu... Aqui, com certeza, eu tenho uma única raiz, tá certo? Porque o corolário diz isso. Mas, antes de menos raiz de 2, eu posso ter também uma raiz. E depois de raiz de 2, eu posso ter outra raiz. Então, esse é o procedimento que eu utilizo para determinar, isolar essas raízes. Então, vamos lá.
Como eu sei que menos raiz de 2 é menos 1,4142 e vai para o infinito, então eu vou usar, por exemplo, o número menos 2. Menos 2, quando eu aplico aqui na minha função, eu vou ter como resultado 6. A imagem é 6. Observa que aqui está positivo e aqui está positivo. Então, eu vou buscar outro valor, porque lembra que eu tenho que ter f de A vezes f de B tem que ser menor do que 0? Então, eles ainda estão com o mesmo sinal. Então, eu vou buscar um valor que me dê sinal negativo. Vou tentar o menos 3. Quando eu pego o menos 3 e aplico na minha... Vou escrever a função aqui do lado para a gente não ter que ficar voltando toda hora. Ela é x ao cubo menos 6x mais 2. Então, quando eu pego esse valor e aplico na minha função, eu vou ter como resultado menos 7. Opa! Olha só o que eu consegui aqui. Um valor positivo, um valor negativo. Então, eu sei que aqui dentro desse intervalo, eu vou ter uma raiz, que eu vou chamar de R1. Tá certo? Vou procurar dentro da raiz, menos raiz de 2 e raiz de 2. Então, um número maior do que menos raiz de 2 é menos 1. Se eu pegar menos 1 e colocar aqui na nossa função, eu vou ter como resultado 7. Então, observa que aqui está positivo, aqui está positivo. Eu vou buscar um negativo, né? Então, eu usei menos 1, vou usar agora 0. Quando eu uso 0, eu vou ter como resultado, olha só, 2, né? Já tá aqui. Então, um número maior do que 0 e menor do que raiz de 2, eu vou pegar o 1. Quando eu substituo 1 na minha função, eu vou ter como resultado menos 3. Olha aqui, ó, de novo, um positivo e um negativo. Então, eu sei que no intervalo entre 0 e 1, também vai ter uma raiz, que eu vou chamar de R2, tá certo? E eu vou tentar buscar essa última raiz, porque eu já tenho duas, é uma função de grau 3, então pode ter até 3 raízes. Eu vou tentar, se eu ver que não consigo, a gente para. Se ver que vai ficar muito extenso esse cálculo. Mas eu vou tentar. Um número maior do que raiz de 2 vai ser o 2, que a raiz de 2 é 1,4142, né? Então, eu vou pegar um número inteiro, 2. Quando eu substituo 2 na função, eu vou ficar com menos 2. Negativo e negativo. Então, dentro desse intervalo ainda não tem raiz. Vou pegar o próximo, 3. Quando eu substituo 3 na minha função, eu vou ter como resultado 11. Então, olha só, agora eu tenho uma imagem positiva, uma imagem negativa, uma imagem positiva, então eu sei que aqui dentro eu tenho uma terceira raiz. Então, se eu fosse fazer um esboço de gráfico, colocar todos esses pontos lá no gráfico, ficaria mais ou menos assim. Eu vou colocar alguns pontos para a gente identificar o comportamento desse gráfico. Eu vou colocar, por exemplo, o intervalo entre menos 3 e 2. Então, quando o x é menos 3, eu tenho como imagem menos 7. Então, vai vir alguma coisa bem aqui embaixo. Menos 7. Um ponto aqui. Eu vou ter menos 2. Quando eu tenho menos 2, a imagem já é aqui em cima, olha. 6. O próximo intervalo que eu tenho várias coisas aqui no meio que continuam a função sendo positiva, eu tenho 0 e 1. Então, quando x é 0, y é 2. Quando x é 1, y é menos 3. E eu tenho o intervalo 2 e 3. Quando x é 2, y vai ser menos 2. E quando x é 3, y vai ser 11. Tá certo? Vamos colocar aqui em cima. Esse gráfico vai ficar um pouco torto. Vamos pegar e passar um possível comportamento desse gráfico, tá certo? Vou passar de lápis porque ele vai ficar bem torto. Então, vamos supor que eu tenha algo mais ou menos aqui assim, tá certo? Ó. Vai passar aqui por esse ponto, sobe mais uma coisinha, passa aqui por 2, vai descendo, 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 em um determinado ponto começa a subir de novo, pronto. O comportamento da nossa função vai ser mais ou menos esse. Vou passar uma coisa aqui colorida para você conseguir enxergar o comportamento. Olha, tá aqui a nossa função.
Esse é um esboço do gráfico. Olha só, eu sei que aqui eu tenho um zero de função, aqui eu tenho outro zero de função, e aqui eu tenho outro zero de função. Então, a dica que eu dou para vocês é isso. Usem a derivada, tá certo? Porque se uma função, ela tá contínua dentro de um determinado intervalo e a derivada dela existe, dentro desse intervalo da derivada vai existir uma única raiz, tá certo? Então, você pode fazer como eu fiz aqui, tentar buscar outros valores, tá certo? Então, essa fica a dica. Eu espero que eu tenha ajudado aí vocês. Aí, daqui pra frente, para você determinar essas raízes, você pode escolher o método numérico ou calcular através do método numérico que a questão estabelecer. Então, daqui pra frente, a parte do refinamento vai ser o método numérico escolhido, tá bom? Então, espero ter ajudado. Um abraço.